Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de direito tributário e eu quero falar de execução fiscal, especificamente sobre arquivamento da execução fiscal e, mais especificamente ainda, o que é a teoria do fluxo automático. Por que eu quero falar disso? Porque na semana passada eu divulguei no meu Instagram que uma aula que eu havia dado na Escola da Advocacia Geral da União sobre execução fiscal e atrás de mim havia lá no slide a expressão teoria do fluxo automático. Era um slide que eu tinha apresentado lá no dia. E aí me perguntaram o que é isso de teoria do fluxo automático. Então eu vou te explicar o que é isso. Na verdade, você não vai encontrar isso expressamente em um livro ou na jurisprudência, porque essa teoria eu tirei da jurisprudência do STJ, mas eles não falam especificamente nesse termo, teoria do fluxo automático. Eu batizei dessa forma para facilitar o entendimento daquelas pessoas, daqueles alunos que estavam assistindo a aula na ocasião. O que acontece? Eu entendo que existem duas espécies de arquivamento dentro da execução fiscal. O arquivamento necessário e o arquivamento estratégico. Eu vou falar do arquivamento necessário porque é o que importa para você entender o que é essa teoria do fluxo automático. O arquivamento necessário está previsto lá no artigo 40 da Lei 6.830 de 80, onde diz o seguinte: não localizado o devedor ou os seus bens, a execução fiscal será suspensa e após esse período de suspensão, ela será suspensa por 1 ano e após esse período de suspensão, ela deverá ser arquivada. Então, sempre se existiu duas decisões do juiz, uma determinando a suspensão e outra determinando o arquivamento. Aí sim começava a contar o prazo prescricional e aí, para simplificar, o prazo de 5 anos de tributos federais, por exemplo. Então, o que acontecia? A execução fiscal ficava suspensa, o juiz percebia que a Fazenda não falou mais nada nesse período, não encontrou o devedor nem os bens, então ele entende aí que há uma crise processual e ele determina o arquivamento. A partir daí, começava a contar o prazo prescricional. Mas o que aconteceu? Desde 2004, quando veio a emenda 45 na Constituição e se introduziu expressamente na Constituição Federal o princípio da razoável duração do processo, os juízes começaram a agir de forma diferente na execução fiscal de massa, porque começou a crescer o número de execuções fiscais. Hoje a taxa de congestionamento do judiciário basicamente é por conta das execuções fiscais. Eles começaram a não dar mais duas decisões, uma de suspensão e uma de arquivamento. Então, só para recapitular, eu ajuizei uma execução fiscal, o oficial de justiça foi tentar citar, o devedor não localizou, também não localizamos bens do devedor, o juiz, olha, vou suspender a execução fiscal enquanto você procura fazenda pública. Mas nesse período de 1 ano, nada é encontrado, então o que o juiz faz? Determina o arquivamento. Então haviam aí duas decisões. Só que com esse princípio, com a ideia de princípio da razoável duração do processo, com toda uma exigência de celeridade e descongestionamento do judiciário, os juízes encurtaram esses dois momentos para um momento só. Então o que eles passaram a fazer? Eles passaram no momento em que dá a decisão suspendendo a execução fiscal, aquela primeira decisão de suspensão da execução fiscal quando não localiza o devedor os seus bens, naquele momento o juiz passou a avisar a Fazenda, olha, se você não vier até aqui em 1 ano, eu vou arquivar a execução fiscal sem baixa distribuição e aí está começando a correr o prazo de prescrição. E aí se vira a Fazenda que vai prescrever, faz alguma coisa, não fique inerte. Então qual era o requisito aqui da prescrição intercorrente? Isso que se chama de prescrição intercorrente. Esse prazo aí que de 5 anos, no caso dos tributos federais, em que a prescrição ocorre. Então o que tem que ter? Tempo e inércia da Fazenda. Um tempo de 5 anos, mais uma não atuação da Fazenda Pública nesse prazo. Então começava a contar a partir deste momento. Se antes havia dois momentos, se antes existiam 2 momentos, agora só existe um momento. No momento em que o juiz suspende a execução fiscal, ele determina o arquivamento condicionado à inércia da Fazenda. Aí começaram a entender que era a partir dali, daquela suspensão, que se iniciava o prazo de prescrição.
Só que essa teoria, ela foi admitida, né, que eu estou chamando aqui de teoria do despacho concentrado, embora seja uma decisão, né, de parar o processo, havia essa ideia de que aquilo era um despacho concentrado, porque concentrava duas ordens no mesmo momento ali, de suspenda a execução fiscal e arquivo se você não fala nada. Então, a partir dali, começava a contar o prazo de prescrição. Lógico que a Fazenda brigou por isso. Primeiro brigou para dizer que não havia possibilidade de prescrição intercorrente, isso que foi rechaçado. Depois brigou para dizer que deveria haver uma decisão dizendo que o processo estaria arquivado para que a Fazenda pudesse saber que arquivou sem baixa na distribuição e estar ciente de que começou a contar o prazo prescricional. Só que o STJ bateu o martelo na súmula 314, dizendo que não. Existe sim prescrição intercorrente em execução fiscal, e se a Fazenda ficar inerte no prazo de 5 anos, acabou. A execução fiscal será extinta pela prescrição. Só que, então, só para recapitular aqui mais uma vez, o que existia de 2 momentos passou a ser um momento só. O que era suspensão mais arquivamento passou a ser suspensão e arquivamento por conta desse despacho concentrado. Só que em 2018 veio uma nova forma de ver a situação por conta desse congestionamento de execuções fiscais. O STJ decidiu que estava errado, a interpretação correta lá do artigo 40 é que, uma vez não localizado o devedor aos seus bens, o processo de execução fiscal vai ser suspenso, independente do juiz dar despacho, decisão ou não. O que o judiciário está fazendo? Olha, os fatos é que vão determinar o início do prazo de prescrição. Então, se suspender, se não localizou o devedor ou não localizou os bens do devedor, a execução fiscal está suspensa e, consequentemente, a partir de 1 ano, começa a contar automaticamente o prazo de prescrição, porque a execução fiscal vai ser arquivada. O STJ, nesse precedente, ele ignorou a necessidade do juiz dar uma decisão para reconhecer que há uma crise processual de não localização do devedor e não localização dos bens do devedor. Ele passou a entender que o prazo de prescrição flui automaticamente a partir do fim de 1 ano de suspensão. Então, esse 1 ano de suspensão não conta mais a decisão do juiz. No momento em que o juiz decide, olha, agora eu reconheço aqui que há uma crise processual, que seria a teoria da suspensão crise, que inclusive o ministro Herman Benjamin tentou implementar essa teoria da suspensão crise, né? Porque o judiciário, o juiz, ele era quem detinha o poder para dizer se há ou não uma crise processual que demande a suspensão do processo da execução fiscal. Então o STJ acabou com isso. Agora o prazo começa a contar, e aí vamos imaginar um tributo que tem a prescrição de 5 anos, ele começa a contar do momento em que o oficial de justiça certifica lá que não localizou o devedor ou os seus bens. E aqui um detalhe, não precisa nem intimar a Fazenda, porque se caso a Fazenda não seja intimada dessa ciência aí de que não localizou o devedor, e se ultrapasse aí 6 anos, contando 1 ano de suspensão, mais 5 da prescrição tributária, se não houver aí uma intimação da Fazenda nesse período, o juiz sentenciar, a Fazenda, quando apresentar o seu recurso de apelação, ela tem que demonstrar que sofreu prejuízo, que se ela não demonstrar que sofreu prejuízo, está prescrito. Então, o que acontece agora? Os fatos é que fazem o fluxo do prazo se iniciar. E daí a teoria do fluxo automático, que ela se inicia a partir dos fatos, independente do juiz, independente da Fazenda fazer algum tipo de manifestação para tentar parar esse fluxo automático, dizer, requeira a suspensão porque eu vou verificar, vou entrar com os vou pedir um bacenju de gente que nem existe. Ou seja, qualquer medida que não seja efetiva, que a Fazenda venha a pedir no processo, não interrompe esse fluxo. Então é tudo automático agora. O juiz certificou que não localizou o devedor ou os seus bens, começa a correr 6 anos a partir desse fato.
não é mais da decisão de arquivamento, não é mais da decisão de suspensão, que o STJ transformou tudo isso, que antes era constitutivo, em declaratório. E se a Fazenda não demonstrar um prejuízo em uma eventual apelação, está prescrito. O que o STJ fez? Tirou o poder das partes de reconhecer uma crise processual para que o processo possa ser arquivado sem baixa na distribuição. O STJ acabou com o procedimento de arquivamento sem baixa da distribuição nos termos do artigo 40 da LEF. Simplificou demais. Porque imagine uma situação em que o aviso de recebimento foi errado. Sei lá, pediu uma citação por carta, o aviso de recebimento foi errado e voltou e não localizou o devedor. Será que o juiz não tem o poder de dizer, olha, peraí, vamos investigar aqui mais um pouco, antes de começar a iniciar o fluxo do prazo prescricional? Simplificou demais, na minha opinião. Então, o que a teoria do fluxo automático queria que você soubesse, que me perguntaram por conta dessa aula de execução fiscal, na verdade a teoria do fluxo automático é esse efeito do precedente do STJ de reconhecer que o prazo prescricional ele se inicia automaticamente quando o prazo de suspensão da execução fiscal terminar, sendo que este prazo de suspensão termina, ou melhor, se inicia assim que certificada a não localização do devedor ou dos seus bens. Ou seja, em tese, teria que ser da ciência da Fazenda dessa não localização. Mas como a ciência nem é necessária, porque o juiz pode não dar ciência, o processo prescreve, a Fazenda não consegue demonstrar prejuízo, então começa a iniciar aí o prazo prescricional automaticamente com o fim de um ano de suspensão, esse um ano de suspensão que se iniciou com a não localização do devedor dos seus bens. Tudo certo? Então era isso que eu queria dizer. Essa é a teoria do fluxo automático no arquivamento da execução fiscal. A gente se vê aí num próximo episódio. Forte abraço, até a próxima. Boa semana para você.